Bem-vindos! Estou aqui hoje com a Cris Gontijo e eu queria apresentar para vocês o meu canal e a estreia do nosso podcast. Esse podcast ele vai ser feito e construído com várias pessoas, várias mãos, com o intuito de aumentar o nosso repertório no que diz respeito ao atendimento ao cliente, sucesso do cliente, experiência desse cliente. E para a gente aumentar esse repertório, nada melhor do que convidar diferentes pessoas com diferentes perspectivas. Então hoje eu tô aqui com a Cris Gontijo, que é uma grande amiga minha. A gente iniciou a nossa trajetória profissional há alguns anos, né? Não vou mentir, não vou colocar as idades aqui, porque o Botox tá em dia, mas enfim. A gente começou trabalhando juntas há alguns anos, há muitos anos atrás, em 2012, numa agência de publicidade mineira. A Cris, ela tem uma vasta experiência com o mercado digital, então começando com redes sociais, planejamento, comunicação, se formou, se especializou, ficou um tempo trabalhando na RD, ali nos primórdios do CS no Brasil. Hoje ela atua como gerente de CRM na Stone e eu quis trazer ela por essa visão acadêmica também, mestranda pela FMG, além dessa visão plural, assim, de diversas empresas e que pega desde a tratativa, de fato, com o ferramental, até na época que ela atuava como CSM na RD. Então, Cris, muito obrigada por aceitar meu convite, por estrear esse momento comigo e por estar comigo desde sempre, assim, na jornada da amizade profissional. Eu sempre contei muito com você e fiquei feliz de ter aceitado o primeiro convite com tanta intenção. Boa, gente, é um prazer enorme estar aqui hoje. A Ana é uma profissional que eu admiro muito e eu acho que uma das melhores coisas que o trabalho pode trazer pra gente são amizades, né? Além do resultado mesmo que a gente colhe com o nosso esforço, mas tem algo que vai muito além dos CNPJs, que são os CPFs. E é muito bom, mesmo depois de tanto tempo, estar com você, né, acompanhando sua trajetória e estar aqui hoje. Eu me senti muito lisonjeada com o seu convite. É uma honra muito grande poder colaborar com essa nova fase da sua trajetória profissional também como empreendedora. E queria reforçar aqui os meus mais sinceros votos de muito sucesso. Não somente para esse momento aqui, esse conteúdo que a gente está começando a fazer hoje, mas em todas as outras iniciativas que você está empreendendo e que ainda vai empreender. Obrigada, Cris. E acho que uma coisa muito genuína que você falou, que é essa questão que a gente, né, de lidar com CPFs, assim, e né, a nossa amizade vem de anos, assim, né, e perdura por anos. E uma coisa que eu gosto de deixar muito claro nessa tratativa com o cliente, com pessoas, que as conexões mais genuínas, elas geram frutos a longo prazo que a gente nem imagina. Então, né, a gente tem essa amizade que hoje transcende muito, menos profissional, há muitos anos que é muito menos profissional, a gente nadou por anos juntas, a gente passou por várias situações juntas que uma elevou a outra, tanto pessoalmente como profissionalmente. E hoje eu conto, né, por ter essas conexões muito genuínas. Eu sei que é muito fácil qualquer convite, né, que eu possa fazer aqui para o podcast, mas também quando eu resolvi empreender, por eu ter sempre ter esse cuidado muito grande com pessoas, não que está sendo um caminho fluido ou fácil, mas eu sei que eu posso contar com a minha rede, assim, seja de né, colegas antigos que eu conquistei aí nessa minha trajetória profissional, ou seja, com amigos que conseguem me ajudar com uma palavra de incentivo. Então, acho que, né, o nosso sucesso e o sucesso também na jornada do cliente, ele passa muito por isso, assim, com cada ponto que a gente vai conquistando aí ao longo do nosso caminho. Então, eu gosto muito desse momento. Cris, agora entrando um pouquinho, né, dentro da disciplina mesmo de CS, de sucesso cliente, queria que você contasse um pouquinho como toda essa trajetória profissional, ali desde a comunicação, redes sociais, nesse momento como CSM na RD, depois as outras empresas que você passou como líder de marketing ou hoje na Stone como líder CRM, como que você acha que a disciplina de CS ou, né, da cultura voltada para o cliente toca, assim, né, todas essas perspectivas e caminhos profissionais?
Eu acho que é impossível, embora tenha passado aí já por diversas funções, né? Quando a gente começou a trabalhar juntas, e foi a minha primeira experiência trabalhar com social, né? Então, naquela época ainda, não tem como, Ana, a gente vai entregar a idade, mas naquela época a principal rede social no Brasil era o Facebook. Comecei ali naqueles primórdios, né? Eu acho que era um mato muito alto, a gente estava entendendo ainda como que era isso, né? As pessoas, as marcas preocupadíssimas, assim, porque as pessoas estavam nas redes sociais e mais do que isso, elas estavam nas redes sociais, né? Nas redes sociais online, falando sobre as marcas. E aí eu acho que tem um case muito bom, inclusive dessa época, até antes da gente trabalhar juntas, porque eu fiz estágio no Procon estadual. E aí, fazendo esse link, eu lembro que eu levei a ideia para o Procon estadual de estar nas redes sociais online, porque naquela época as pessoas começaram a optar por reclamar dos serviços e produtos no ambiente online, ao invés de ir até o Procon formalizar uma reclamação, simplesmente porque funcionava melhor. Aquela reclamação estar online expunha aquela marca, né, aquele produto, aquele serviço, a um mundo ali, né, de pessoas muito maior do que eu ir e reclamar no Procon. Então, com isso, as marcas começaram a ficar com medo, né, dessa exposição negativa e começaram a resolver o problema das pessoas muito rapidamente quando elas expunham os problemas nas redes sociais. Essa é a época, inclusive, dos jargões como vou reclamar muito no Twitter, vou xingar muito no Twitter, porque qualquer uma dessas manifestações, elas geravam um mal-estar muito grande para as marcas. E isso está completamente ligado com o sucesso do cliente, né? E aí, nas duas perspectivas que tá ligado, eu acho que na perspectiva do Procon, não ter uma experiência fluida e às vezes ser algo muito burocrático, muito moroso, que acaba demorando mais para ser resolvida a questão do cliente, como também o próprio cliente não está tendo sucesso ali com aquela empresa e companhia e precisar ir até a rede social, né? Porque se você pensa, se naquela época ali, no início dos anos 2010, o atendimento era muito focado no atendimento reativo, mas funcionasse, talvez o cliente nem precisasse chegar, né, ao ponto de ter que expor e ter que xingar muito na rede social para ele ser atendido. E o Procon estadual aqui em Minas, ele é muito focado na educação para o consumo, então tem uma pegada, né, diferente dos Procons municipais, ele atende causas coletivas e trabalha muito nessa questão de antecipar os problemas dos consumidores, entender o que tá, problemas, por exemplo, de recall, coisas mais sérias que afetam um grande número de consumidores. E foi um projeto muito bem sucedido lá. Eles aceitaram, acataram bem essa sugestão, a implementação? É um pouco difícil, né? Quando você fala num órgão Procon estadual que é vinculado ao Ministério Público, então tem bastante desafios, assim, em relação à questão da segurança da informação, uma cultura um pouco mais engessada também, mas foi um projeto que deu muito certo e eu acho que naquela época o Procon que mais já se destacava fazendo essa atuação online, proativa, explicativa também, porque a gente não pode tirar aqui a importância, né, de ter muitas vezes um processo jurídico, um registro mesmo, para que as empresas, às vezes, em casos mais graves, né, sejam punidas ou mudem a conduta. Então, o Procon São Paulo era uma referência naquela época, consegui levar a ideia pro Procon estadual, né, daqui de Minas, fazia muito sucesso, assim, porque as pessoas tinham muitas dúvidas e aí você tá ali naquele ambiente e estar mais disponível, né, aproximar um órgão de uma instituição pública tão burocrática de uma forma tão fácil é sobre resolver o problema do cliente de maneira mais prática, né, e até antecipar esse problema, ao mesmo tempo que você também mostra a importância do órgão. Isso é legal, porque nem sempre a gente consegue antecipar a necessidade do consumidor, ou seja, né, nesse caso, estar no canal, que era o Facebook na época, de uma forma tão rápida, mas perceber isso, né? Às vezes olhando para o concorrente, olhando para uma referência, você falou que era o Procon de São Paulo, e conseguir replicar isso com uma velocidade, atendendo o que aquele consumidor quer, que é falar, né, no Facebook, eu adapto a realidade que aquele consumidor precisa, né? E não que a minha empresa entende que é melhor para minha gestão interna, né? Ele olhou ali, você trouxe uma solução que olhava porque realmente o consumidor passou a demandar do serviço da empresa.
E acredito eu que até precede ali uma possível crise, que é ter várias pessoas reclamando, você não nutrir, né, a empresa com esses dados e silenciar isso de alguma forma e ficar, né, sem visibilidade do impacto desses consumidores. Então, né, uma reação rápida, assim, na mudança do consumidor. Sim, muito. E nessa época você consegue ter, assim, né, se for recordar, assim, casos de grandes empresas, né, Brastemp. Eu me recordo muito bem porque eu estava trabalhando nessa época com isso, e também porque depois acabou virando um caso de estudo para o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade e tudo mais. Mas Brastemp, com o caso do Oswaldo Borelli, que botou a geladeira na porta de casa e gravou um vídeo e foi pro YouTube e bombou. Depois ele acabou indo pro Fantástico, então também a gente começa a ter uma inversão de canal de comunicação, né, das pessoas começando a bombar um assunto no online e indo para um meio tradicional, com um programa de expressão como Fantástico. Boicote a Arezzo, por exemplo, não sei se você vai lembrar, quando ela lançou uma coleção com peles de animais. Então, assim, é de fato uma mudança muito grande que a gente tem, né, no início dessa década com as redes sociais. Eu acho que diz muito respeito a essa mudança mesmo também na forma que a gente atende o cliente, né, que já começa a existir muito a necessidade de deixar de ser reativa para ser uma forma de atendimento mais proativa, que é um dos pilares quando você fala de Customer Success. Isso fui lá, né, no início da minha carreira, há 15 anos atrás, mas fazendo um link com hoje, que eu trabalho com CRM, se a gente não pensa, né, na experiência do cliente, nas comunicações que a gente está fazendo, né, em como que o cliente recebe essa comunicação, se ele vai ter sucesso em fazer o que eu estou sugerindo na comunicação, a comunicação não funciona, né? Então, a gente precisa mapear toda a jornada e pensar mesmo, né, em CRM ali, que é a comunicação que a gente está fazendo dentro da nossa base de clientes, como que o cliente chega no resultado desejado, no resultado que a gente espera, lendo aquela comunicação, né? Recebendo e consumindo aquela comunicação. Eu acho que o conceito em si, ele está presente em tudo. Então, desde os primórdios lá, por mais que tenha uma jornada muito diversa, né? Trabalhei bastante também, você falou na RD, como Customer Success, mas também agora na Stone, com CRM, já com inbound, geração de demanda. A experiência do cliente, a jornada do cliente, fazer o cliente, né? Ou também um possível cliente, chegar até o que você deseja, ou o que ele deseja, você precisa ter muito bem todos os pontos de contato mapeados, a jornada bem mapeada, enfim, então é fundamental e acho que perpassa por tudo. Ótima a sua percepção, porque as pessoas tendem a achar que a disciplina de sucesso cliente, ela é inerente a só, né, uma parte da empresa que está olhando para o cliente. Então, hoje, né, se eu consigo trazer uma perspectiva ali, né, dessa visão, dessa mudança da audiência ali nas redes, né, que a gente, né, quando a gente entrou na faculdade, a gente estudava que a mensagem era ali, a audiência recebia e não tinha a réplica, né? E aí, quando a gente já foi para o mercado de trabalho, a gente encontrou nos primeiros anos que a gente estava essa mudança, né, do consumidor, aumentando a sua voz, de ter a perspectiva de ter sua própria audiência e a força dessa audiência, e as empresas entendendo que trabalhar a experiência do cliente, você não só, né, acelera ganhos, mas como você cocria um produto, já para esse entendimento, né, numa área de CRM, que vocês também estão olhando, né, para a base, estão segmentando as comunicações e é um trabalho contínuo, né? Olhar para isso. Então, eu gostei dessa sua perspectiva de trazer lá desde das redes sociais, como esse olhar centrado no cliente, ele não é algo... deve ser algo cultural da empresa, e não uma matéria, uma disciplina do time que de fato tá nesse 1 a 1, tá nessa frente de atendimento. E eu gosto muito de reforçar essa visão, porque o time de CS sozinho, ele não melhora a experiência, melhora o produto, ou ele até mesmo não atende, que às vezes a gente precisa do time de tecnologia, do time de CRM para ajudar a gente a segmentar essas bases e falar da forma mais correta para cada cliente, né? E até trazendo um pouco da sua experiência dentro do CRM, hoje, né, dentro do CRM e da Stone,
essas bases de clientes existentes, provavelmente existem uma segmentação, né, interna. E eu queria que você me trouxesse um pouco, assim, né, não do racional, né, trazendo, né, o segredo que vocês usam, mas contar um pouquinho para quem está ouvindo como que funciona, né, essa questão dessa tratativa de base, né? A gente não deve falar com toda a base da mesma forma. Então, trazendo um pouco desse raciocínio, para que as pessoas entendam que até mesmo por meio da tecnologia, né, com os disparos CRM, a gente consegue personalizar essa comunicação. Eu acho que o contexto, quando você fala, né, de uma comunicação de CRM, você tem uma premissa muito parecida com os meios tradicionais, que é você fazer um contato massificado, né? O CRM, ali, pelo menos na concepção de como a gente trabalha hoje, a gente não vai fazer uma comunicação 1 a 1. Porém, com a tecnologia, que é muito diferente, né, de uma TV, por exemplo, a gente consegue sim ter um nível de personalização muito maior, porque todo e qualquer dado que a gente tenha disponível do cliente, a gente consegue usar como um critério de segmentação. E aí, eu acho que tem duas coisas, assim, e isso eu lembro desde a época da RD que a gente falava, né, muito sobre segmentação também. E quando a gente fala de cliente, eu acho que de possível cliente, tô falando muito de cliente, mas qualquer pessoa, ela vai passar pelos estágios, ela pode ser ou não um cliente, né? E aí a gente fala de duas vertentes de segmentação, que é uma segmentação de perfil, e aí você vai pegar dados mesmo, características, né? Podem ser desde dados demográficos, né? Que são bastante comuns da gente ter como segmentação, que é gênero, idade. Quando você fala num contexto de B2B, né? Que é o contexto da Stone, você pode ter tamanho da empresa, faturamento, baseado no faturamento. Sim. Então, todos esses dados que são dados mais quantitativos, mais fechados, é uma vertente importante de segmentação. E a outra, que é mais complexa, é interesse. Então, qual que é o interesse do seu cliente, né? Porque é fundamental. E aí eu acho que hoje, com a tecnologia, a gente tem muito mais esse poder de entender o interesse do cliente e ir além dessas caixinhas que, sendo muito sincera, né? Vai ter gente que vai ser crítico e falar: hoje a gente tem uma complexidade muito maior de segmentação do que só falar uma mulher, 30 anos. Sim. E tudo mais, mas elas ainda são importantes. Mas eu acho que o que vai fazer o diferencial é você entender o interesse do cliente, né? Então, e aí quando eu falo interesse, ele vai vir muito originado da dor. Qual que é a dor que esse cliente tem? E aí você vai poder saber isso de diferentes formas. Por exemplo, quando a gente fala da internet, qual página do seu site ele está acessando. Se você tem um blog, quais os artigos que ele acessa. Então você consegue ter traqueamento que você vai saber disso. E isso ainda numa fase que ele é seu lead. Você tem um contato e você consegue saber ali, traquear o comportamento dele. Uma vez que ele é cliente, com qual que é a recorrência que ele compra, que produto que ele consome. E aí pensando em além, né? O cliente consome esse produto, consome qual outro, então qual que é o comportamento de compra dele, qual fase da vida que ele tá. Então a gente vive numa era de muitos dados, que também torna um desafio de você entender quais são os dados mais relevantes, né? E aí, dados por dados não significam nada, né? Os dados, eles precisam se tornar informações e depois decisões. E aí você precisa usar a inteligência a seu favor. Hoje, inteligência artificial, machine learning, vai ajudar bastante nisso. Mas eu diria que são essas duas formas de segmentar. Eu acho que hoje acaba que, sendo honesta, né, a gente ainda tem que cuidar muito para não trabalhar uma segmentação muito enviesada em cima do produto que a gente quer vender, mas de qual que é o produto que o cliente precisa. Uhum. É um desafio constante. Ainda não estamos no mundo ideal, mas pretendemos chegar lá. E eu acho que com esse boom de informação, de conteúdo que as pessoas têm acesso hoje, quanto mais a gente for assertivo, especialmente no entendimento do interesse do cliente, maior vai ser a conversão, né, dentro do que a gente está propondo ali, está oferecendo para esse cliente. Perfeito. E você tocou num ponto importante que a gente tem, né, os dados dessa possível segmentação, né, nesse funil aí
pré-compra ou pré-primeira compra, mas depois que ele se torna um cliente também, possivelmente a gente vai ter ainda mais informações sobre esse cliente. Então, também entender esse cenário, saber tratar e trazer isso para dentro é uma inteligência que muitas vezes é negligenciada. Então, a gente falando da Stone, que, né, é uma empresa que já tem uma estrutura focada, uma inteligência de dados, né, e uma cultura voltada para isso muito fundamentada, mas a gente está falando para aqui um público amplo. Então, trazendo também para essa perspectiva, às vezes, um pouco dessas terminologias ou essa questão da segmentação pode parecer muito distante para as pessoas, mas às vezes também começar com testes pequenos, né, com um modelo de segmentação, testar, acompanhar, entender o resultado e ir construindo isso pouco a pouco, né, Cris? Eu acho que você também já viveu alguns diferentes tamanhos de empresas ou clientes. O que é importante, acho que eu coloco é não negligenciar, assim, os dados que esse consumidor ou esse lead está nos fornecendo e, com base nisso, conseguir personalizar a melhor comunicação, o melhor momento para oferecer uma compra, um produto, ou tentar tirar esse viés que você mencionou. Sim. Sobre dados, assim, para uma empresa, né, uma microempresa que não tenha muito acesso, tecnologia, eu acho que o ouvido é uma ferramenta poderosíssima, assim, né? Você ouvir o cliente, todo mundo consegue fazer, é capaz de fazer uma pesquisa rodando num fórum simples e ouvir o cliente. Além do que, eu acho que a gente tem acesso a conteúdos muito ricos na internet, né? Então, você consegue acessar relatórios de comportamento de consumo gratuitos. Sim. E ter muitos insights daí também. Então, eu acho que a pesquisa que você faz ali, usando também o conteúdo disponível para você descobrir e ter segmentações mais maduras, pode ser um caminho também. E esse caminho que você falou é importante, assim, essa pesquisa passiva, então, né, a gente tem vários relatórios de comportamento, a gente tem várias AIs aí que facilitam, a gente pode deixar na descrição, que facilitam essa busca por pesquisa, por tendências do consumidor. Eu acho que quando a gente fala de micro empresário ou negócios locais, um fator que é muito relevante é o Google Meu Negócios. Então, os feedbacks que empresas físicas ali possam ter do seu ambiente, trabalhar aquilo ali, não negligenciar, escutar os clientes, responder, às vezes, né, até entrar em contato para ir mais a fundo. Eu acho que é um ponto muito importante. Assim, você não tem a ferramenta, não tem o conhecimento tecnológico, mas você tem o ouvido como uma ferramenta muito importante, um ouvido empático também. Ótimos pontos, assim, né, que a nossa conversa está levando, assim, né, desde no nível mais técnico até a gente descer um pouco para a realidade de outras empresas e como isso poderia ser aplicado. Como a gente pode ter, né, diversos níveis aqui de ouvintes, e de maturidade em relação ao sucesso do cliente, a técnicas, né, de experiência do cliente que possam gerar mais receita, eu queria que você me descrevesse, assim, né, o que você entende pela disciplina, ou se você pudesse descrever aí no antigo Twitter que tinha limite, como você descreveria o sucesso do cliente? Essa é uma pergunta boa, assim, e aí não sei se eu vou conseguir limitar ali aos 140 caracteres ou 280, que eu acho que já aumentou, né? Mas pra mim, assim, Customer Success é um tema que, se você for pegar, né? E aí eu vou puxar aqui pro lado de como eu sou mestra, tem um pouco dessa preocupação com a teoria. É muito chique, nossa. Acho que você tem que usar mais essa credencial, inclusive. Mas assim, quando eu vi essa pergunta no roteiro, né? Eu pensei, a Ana vai me perguntar o que é Customer Success. De onde que veio o termo? Quem que cunhou, né? Quando a gente pensa em construto, assim, que é a pessoa que cunhou esse termo. E aí eu tava recordando, acho que eu tive a oportunidade de trabalhar na empresa que talvez foi a pioneira no Brasil. Sim, também. Foi pioneira no Brasil na disseminação de Customer Success, né? Então, e a RD, naquela época, ela construiu uma área que era muito pequenininha, e quando eu saí de lá, eu entrei lá em 2015, fiquei até 2017, era uma área com mais de 150 pessoas, e foi beber na fonte de onde o termo começou a aparecer, que foi no Vale do Silício, com a Salesforce. Com serviços de SaaS, né? Software as a Service, né? Exato, que é hoje os serviços por assinatura, né? Traduzindo assim, a Netflix é um SaaS. Sim. Então, qual que é a tese por trás de
o porquê que isso existiu antes de falar o que significa, né? O SaaS, ele tem uma tese muito diferente da forma como a gente consome produto e serviço, né, antigamente, que era você paga, e hoje ainda, né, em muitas ocasiões é assim ainda que funciona. Você paga por um produto e por um serviço e você já retorna todo aquele montante que a empresa teve, né, para construir aquele produto, todo o custo que ela teve envolvido, você já retorna ali no ato da sua compra, né? Então a empresa já tem o retorno ali do que ela tá vendendo, ela tem o retorno do CAC dela. Quando você fala num SaaS, né, que é um Software as a Service, você não tem esse retorno imediato, né? Você tem esse retorno pela recorrência. Então, por exemplo, se eu assino um serviço, eu vou pagar por ele ali durante o tempo de assinatura. Em alguns casos tem uma carência que eu vou ter que pagar por 12 meses, em outros casos não. Mas aquele tempo de assinatura, existe um tempo mínimo, né? Que é o que a gente chama de lifetime, que ele é necessário para a empresa ter o payback, que é o retorno em cima daquele CAC que ela teve. Então é como se fosse um gráfico, né? Que num caso antes eu tinha um custo grande, já tenho um retorno imediato quando eu vendo aquele produto e serviço. Quando eu vendo um SaaS, eu tenho um CAC grande, né? Eu tenho uma saída grande, um custo grande, e CAC aqui, né? Um custo de aquisição, então um custo de adquirir um cliente grande, mas eu não vou ter o retorno no primeiro mês que o cliente paga pela assinatura daquele serviço. Ele vai demorar. E se esse cliente ele sai antes, aí eu tenho um problema. Eu começo a não ter retorno pelo que eu paguei para conquistar aquele cliente. E aí a gente começa a mudar a mentalidade de um atendimento reativo, muito caracterizado pelo suporte, para ter um atendimento proativo, que é como que eu garanto que esse cliente que assinou o meu produto vai continuar usando, assim, com pelo menos... Vai ativar esse produto, né? Isso, vai ver valor. Ele precisa ver valor, né? E aí vem o conceito da ativação. Sim. Vem o conceito do onboarding, vem o conceito do ongoing. Então, mudou completamente, assim, a forma de pensar. Um dos papas, assim, do CS é o Lincoln Murphy, e ele define, aí entrando já na definição do que é CS, ele define como quando o sucesso do cliente acontece, quando o cliente alcança o resultado desejado por meio das interações com a sua empresa. Então, isso são várias palavras-chave, mas se fosse pensar em uma, né, tem interações, tem a jornada, mas tem também o resultado desejado. E eu acho que esse é o ponto-chave, assim. Como que a sua empresa garante que o cliente que contratou o seu produto, o seu serviço, a sua assinatura, ele alcance o que ele estava esperando. Aí poderia entrar em várias coisas, né? Mas eu acho que o ponto principal é como que você sabe o que é o resultado esperado do cliente. E como é que volta na questão, eu não faço essa inferência de uma forma enviesada, né? E é um ponto muito importante que é isso, assim, a gente quando constrói jornada de cliente, a gente tem que voltar para o cliente e perguntar, né, o que é sucesso para você, né, o que você espera como sucesso, e o CS ser justamente esse elo ou esse catalisador desse resultado desejado, imputado ali que Lincoln falou. Adorei, assim, sua perspectiva aí, né, a Raíssa aí, né, com seu olhar bem mestrando, assim, né, e acadêmico, que é isso, assim, né, de onde veio o conceito, por que ele existe e como que a gente nutre, né, essa base de clientes, assim. Ela nasceu ali na assinatura, não necessariamente eu tenho CS só com um produto de recorrência, né, ali na forma de pagamento, mas eu quero que esse cliente se torne recorrente comigo. Então, né, a lógica, ela começou com a assinatura, mas a ideia que eu quero, né, é diminuir meu custo por aquisição, diminuir ele, né, ao longo da vida desse cliente, ela se torna viva em diferentes segmentos. Então, até alguns dias eu fui impactada pela Droga Raia com um serviço de CS. Então, eu achei isso incrível, esse raciocínio, porque comprei um medicamento, né? E eles até têm um serviço de assinatura, mas um medicamento comum, enfim, acho que era de dor ou dor muscular. E eu recebi uma mensagem alguns dias depois da farmacêutica, né, por WhatsApp, perguntando, deu tudo certo? Se teve alguma dúvida no uso, na posologia, enfim. Eu agradeci, não. Mas aí, na mesma hora, né, me acendeu uma luz
sobre o raciocínio, né, de uma empresa na indústria farmacêutica fazer esse relacionamento. Porque hoje, né, as farmácias, o que vai diferenciar o seu relacionamento com uma farmácia? Ao mesmo tempo que a gente tem uma população que envelhece cada vez mais e uma população envelhecida carente. Então, se eu nutro uma relação ali, né, com aquela pessoa, o WhatsApp, quando ela ficou com aquela memória, nossa, eles têm a preocupação se deu certo, se eu tive dúvida com o medicamento, se eu melhorei, se eu estou bem agora. Então, se eu sou uma pessoa mais idosa ali, carente, ou, né, enfim, até eu, assim, eu vou ter uma memória afetiva, nossa, a Droga Raia se importa comigo de fato. Então, para eu retornar ali e comprar, talvez a minha lembrança vai ser mais, né, mais efetiva na hora de comprar. Eu vou, né, não vou comprar o produto, vou comprar, né, como eu me senti ali com aquela empresa. Então, aí a gente vê, né, não é um produto de recorrência, mas a Droga Raia pensando que ela sabe que esse cliente vai envelhecer, a chance dele, o gasto com farmácia só aumentar e que eu posso conquistar aquele cliente ali desde o meu primeiro contato. Então, trazendo esse raciocínio da recorrência hoje para outras formas de atendimento, é super replicável, né? Assim, não sei se você consegue lembrar assim, de alguma experiência que você teve, mas essa com a Droga Raia, para mim, foi bem memorável. Assim, não esperava assim, receber uma mensagem de um farmacêutico. E até acompanho o movimento que eles estão fazendo de aplicativo, de deixar a sua experiência mais fluida, de gamificar. Mas esse contato 1 a 1, eu falei, poxa, tá aí. É uma estratégia a longo prazo, mas entendi o fundamento. Muito bom, Ana. E é isso, né? Eu acho que eu trouxe muito o porquê e como que surgiu esse conceito de Customer Success. E aí, acho que você traz já que não é aplicado só a SaaS, né? Pode ser aplicado a qualquer negócio. Porque, no fim das contas, você quer que o seu cliente, por mais que a farmácia ali, você foi e comprou o medicamento, né? Você já devolveu para eles o custo de aquisição, eles querem que você volte lá. Sim. Ainda mais farmácia, que é algo que hoje em dia vende muito mais do que medicamento. Então, eles querem fidelizar o cliente. Eu acho que essa mentalidade, ela vem de uns tempos pra cá. Eu acho que o universo digital, a internet, ela traz muito isso, porque Sim. traz mais concorrência, traz mais diálogo, traz mais conteúdo. Traz mais voz para esse cliente, né? Exato. Então, como que você retém, né? E aí, isso já é algo antiquíssimo do marketing, assim, que é a célebre frase lá de que reter um cliente é 7 vezes mais barato do que adquirir um novo. Então, isso não é novidade. Eu acho que só aumenta bastante a importância disso, dados os desafios contemporâneos, assim. Sim, correto. Eu acho que é um estudo de 2005, Harvard Business School, de duas pessoas da Bain Company que mostram exatamente isso, assim, né? Se você trabalhar a retenção ali de 5% da sua base, você pode ganhar um incremento de 25% a 95% da receita. Aí varia de acordo com o segmento, mas, né, é uma análise super estatística. Então, é isso, né? A gente viu no SaaS, viu nascer no SaaS, mas hoje a gente vê em farmácias, supermercados, cursos online. E até aproveitando esses momentos que a gente traz essa metodologia para dentro de cases em diferentes segmentos. Conta um pouquinho, se tem algum case que te vem à memória, assim, alguma experiência específica assim, que você já viveu com uma marca, que você queira contar pra gente? Olha, eu acho que a gente poderia falar de várias marcas, né, nesse contexto até mesmo de SaaS, assim, hoje a gente tem uma parte das nossas finanças que ficam dedicadas às assinaturas, né, inclusive cada vez mais a gente tem mais assinaturas. Eu acho que isso mostra o quanto que esse movimento também, né, cresceu. E aí poderia falar Netflix, Spotify, a experiência que... Agora vários AIs, GPT, Claude, Gemini, enfim. Sim. Vai. Mas eu vou contar aqui um case, e aí, assim, eu não tive a oportunidade de viver esse case ainda, mas eu gostaria muito. Que é considerado, não sei se é o melhor ou um dos melhores restaurantes do mundo. E é um restaurante em Nova York chamado 11 Madison Square. E ele é conhecido por ter uma experiência muito diferenciada, porque é muito mais do que um restaurante. E ele tem um livro sobre a história desse restaurante, quem tiver interesse, chama Hospitalidade Irracional, do Yugi Dara. E ele conta como que ele passou de um restaurante comum para ser considerado um dos principais restaurantes do mundo. E basicamente o que ele fez foi
todo mundo, do garçom, a pessoa que tá na porta, o manobrista, qualquer pessoa que tá envolvida ali, o chefe, tá todo mundo comprado em oferecer uma experiência inesquecível pro cliente daquele restaurante. E aí no livro, assim, contam muitos cases. Eu tô me recordando de um agora que um cliente estava na sua estada ali de passagem, né, em Nova York, turista, e ele tinha falado que faltou... E aí, gente, me perdoa se tiver esquecido algum detalhe da história, mas acho que é isso mesmo. Ele disse que faltou na experiência dele lá nos Estados Unidos comer o famoso hot dog, né, que entre a culinária lá talvez seja uma das mais marcantes, assim, o famoso hot dog americano. E aí eles ouviram isso, né, todo mundo muito atento, e aí ouviram que ele estava falando que ele ia embora sem ter vivido essa experiência, e aí providenciaram um hot dog americano para ele, com um carrinho e tudo mais. Eu acho que a pessoa do restaurante foi e comprou fora, não sei, eu sei que eles arrumaram um jeito dele não ir embora sem comer o hot dog, por mais que aquilo não tivesse no cardápio, ele não tivesse esperando, simplesmente porque eles ouviram um comentário. Agora, você me falando, me lembrou um episódio de The Bear, que é uma série que é sobre um chefe de cozinha super renomado, algumas estrelas Michelins, e aí conta a história dele recuperar um restaurante da família e transformar em um restaurante renomado. E aí ele, como ele já era um chefe renomado, ele faz esse downgrade, vai para um restaurante da família falido e tenta empregar os próprios ex-funcionários. E aí, num dos treinamentos, ele pega os contatos dos antigos restaurantes e tenta treinar a equipe dele que estava ali com ele no restaurante da família. E aí, um dos episódios era um treinamento de um restaurante super famoso, que é a história parecida, assim. Que aí eles ensinam esse garçom a ter esse cuidado com o cliente. E nesse restaurante renomado que esse garçom está treinando, eles ensinam que eles, às vezes, leem um pouco da história desse cliente. Então, pesquisa redes sociais, entende ali, às vezes faz alguma pesquisa, alguma ligação. E em um episódio, eles entendem que um cliente está em Chicago e não provou da pizza. E aí eles trazem uma pizza... E aí esse garçom sai correndo na cidade, compra pizza e tudo, leva pro chefe, o chefe prepara um prato ali com a base de pizza pra ele, entrega no restaurante, porque ele não tinha vivido essa experiência com Chicago. Então traz muito dessa relação de como, né, grandes restaurantes pensam nessa experiência do cliente, entendem o cliente, cada cliente que está sentado à mesa, eles sabem o que ele quer, o que é inegociável para ele, ou o que ele sente falta. Então, adorei o case, assim, a situação, e eu lembro muito desse episódio do The Bear, assim, que ele me marcou muito por ter essa perspectiva aqui, né, a minha disciplina, que é CS, e me marcou muito. E eu queria, né, no começo da sua fala, você falou um pouquinho sobre a quantidade de assinaturas que a gente tem e acabou citando um case do mercado, né, da gastronomia. E eu queria trazer um ponto de vista, assim, que é um case que eu gosto muito, que é um case brasileiro, o Nubank, assim. Então, a gente tá falando de um banco que já nasceu pensando numa dor do seu cliente, né, que é o cliente que queria resolver né, a sua vida fácil, não queria enfrentar filas de banco. E eu acredito que o produto carrega a experiência do cliente sempre do seu lado. Então, a gente tá falando de tanta assinatura que a gente tem hoje, que talvez é um modelo mais óbvio. E aí eles lançaram um produto que é a gente, por meio da nossa fatura, nossos cartões, mapear todas as assinaturas que a gente tem, as possíveis assinaturas que a gente não está dando conta que tá assinando. Então, né, um dinheiro que eu tô gastando, que eu não tenho vendo. Então, eles acabaram de lançar um produto que é uma dor real, assim. Até existem outros aplicativos que solucionam isso. Eu falei assim, gente, realmente, Nubank, ele tem esse olhar muito apurado, assim, sabe? Para necessidades nossas, assim. Cris, a gente falou um pouco dos conceitos de CS, mas eu queria também que a gente pegasse numa perspectiva de tendência. A gente falou sobre consumidor, tendência. Se você fosse pegar uma tendência para esse ano, para 2026, qual tendência do ponto de vista do comprador, do cliente, você traria para esse ano, assim, como uma tendência forte? Essa é uma pergunta muito difícil, especialmente quando você coloca um tempo nela, né, para 2026, porque eu acho que o que vem à minha cabeça
não é algo tão novo, é algo que vem sendo falado nos últimos anos também. E passa muito pelo que a gente conversou, né? Que é a empresa, o lojista, a pessoa que está vendendo alguma coisa, ir além da entrega daquilo que ela se desenhou ali como produto e serviço, mas ela entregar valor. Eu acho que hoje os clientes, eles esperam muito mais do que só a entrega do produto e do serviço, eles esperam uma experiência. Então eu diria que esse valor ele está visto muito em alguns temas, né, que a gente pode falar na autenticidade, quanto essa marca, né, ela traz de autêntica, e a autenticidade ela passa muito pela transparência também. A gente tem uma preocupação que vem crescendo nos últimos anos, que é o consumo verde, que é também as pessoas estarem mais preocupadas em relação à origem daquele produto, daquele serviço, é sustentável, qual que é a cadeia de produção, a cadeia de suprimentos, tem responsabilidade social, né? Eu acho que a gente teve grandes escândalos nos últimos anos, por exemplo, de descobrir que grandes marcas trabalhavam com trabalho escravo. As pessoas estão muito mais atentas a isso, muito mais atentas em pensar nesse valor além daquilo que está sendo entregue, mas tudo aquilo que está em volta, assim. E eu acho que vem aí, né, a geração que a gente vem falando, a geração Z, né, essas pessoas Sim. que nasceram ali depois dos anos 2000, cada vez mais críticas, né, e eles são os consumidores. Pô, quem nasceu nos anos 2000 hoje provavelmente já tá no mercado de trabalho, já é um consumidor ativo, e são pessoas muito que pensam mais nisso tudo. Então eu diria que esse ponto do valor, além do que você paga, é algo que é muito esperado mesmo. E a empresa que não consegue mostrar esse valor, ela não consegue fidelidade. Ela é facilmente trocada, né? Porque no fim, acho que a tecnologia traz muitas coisas, e uma delas é a possibilidade, assim, de escala. Isso, por um lado, é bom, né? Porque permite maior acesso também, permite que a gente tenha uma diversidade maior no mercado, mas é muito difícil se diferenciar. E aí eu acho que esse valor percebido, né, pelos clientes ali, ele vai estar muito nessa experiência, no uso, na compra, no depois. Então acho que esse é um ponto que tem sido muito relevante nos últimos anos e permanece sendo relevante. E também, se você for consultar relatórios de tendência do consumidor, eu vi um da Deloitte, vi um outro da Euromonitor, eles trazem muito esse ponto também. E você tocou num ponto, acho que muito importante para quem quer construir uma marca, uma empresa duradoura, que acho que é justamente isso, assim, você olhar para os seus princípios, para os seus valores, e olhar para o consumidor também, e não normalizar, assim, né, práticas que podem ser desaprovadas por eles, ou até mesmo, né, promessas muito fortes, ou, né, até normalizar, mentir de certa forma para esse consumidor. Eu acho que isso deveria ser inadmissível e inegociável para uma marca que está querendo trabalhar a recorrência com esse cliente e ter, de fato, né, seu lucro subir. Então, acho que eu acredito muito nessa visão do valor e nessa perspectiva disso, assim, né, de construir algo genuíno e verdadeiro para aquele consumidor, assim. Então, muito bom. Cris, a gente está chegando para os momentos finais da nossa conversa, e eu queria muito te agradecer, né, por ter inaugurado esse momento comigo, por ter aceitado esse convite. Então, muito obrigada. Espero receber você aqui cada vez mais e sempre na minha casa. E agora eu queria fazer um bate-bola mesmo, rapidinho. Então vamos lá, preparada? Bora! Feedback bom é feedback? Planejado. O seu melhor NPS foi? Eu acho que esse daí, quando eu trabalhava na RD, eu pude, como CS, né, eu ver as agências alcançando ali o pódio do prêmio de agência do ano. Pra mim, eu vi que foi um trabalho bem feito, o resultado alcançado. Que sucesso! Se você fosse citar uma habilidade para um CSM, para um atendimento ao cliente, qual habilidade seria essa? Saber ouvir. Eu acho que é muito importante.
para entender qual que é a dor do cliente, né? E não ter uma expectativa. O resultado desejado é desejado do cliente, né? E não do negócio. Então, qual que é esse... onde que tá essa dor? Porque às vezes o cliente não sabe o que ele quer, mas ele sabe onde dói. E para isso a gente precisa saber ouvir. E o que para você significa um cliente satisfeito? Um cliente satisfeito é um cliente que volta. Ah, perfeito. Que ele volta e que ele recomenda, né? Muito obrigada pelas dicas, obrigada por ter contribuído para o canal. Espero que a gente tenha muitas oportunidades de trazer mais insights pro pessoal. Espero que todo mundo tenha gostado desse nosso primeiro episódio e continue aqui para você acompanhar os nossos próximos convidados e tudo que a gente possa trazer para vocês crescerem junto com a gente aí no conhecimento de sucesso cliente, atendimento, tendência do consumidor. Obrigada, até o próximo episódio. Obrigada, gente. Ana, prazer estar aqui. Desejo muito sucesso pro seu Videocast Podcast. É isso aí, estamos juntos.